Zacarias capítulo 4, versículo 7 diz assim: quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação. Graça, graça a ela. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é a pedra que Deus trouxe com aclamação? Jesus. Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus veio aplainando a nação de Israel. Aonde? Aplainando as heresias, os montes de heresias que tinham se levantado sobre a vista do povo. Jesus veio, saiu destruindo aquilo tudo. Vocês são como sepulcro caiado, bonitos por fora, mas podres por dentro. Senhor, observamos que os teus discípulos não lavam a mão quando vão comer. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Palavras poderosas de Deus aplainando os montes. Eles se achavam altivos e soberanos nessas atitudes. Jesus veio com a palavra dele mostrando que o ser humano não é nada se não guardar a palavra de Deus. Jesus vem dizendo: acautelai-vos daqueles que fazem largas orações em praças públicas, a fim de serem vistos por todos. Eles já receberam o vosso galardão. Acautelai-vos daqueles que visitam as casas da viúva. Eles vão devorar a casa da viúva. Jesus veio trazendo palavras, pedras, essas palavras são pedras, destruindo tudo aquilo que eles estavam fazendo e se dizendo a serviço de Deus. Para você fazer alguma coisa a serviço de Deus, precisa de 7 coisas na tua vida. Primeira, você ser de Deus. Tem muita gente que fala que serve a Deus, mas não conhece a Deus. Segunda, levar uma vida em santidade com Deus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Terceira, Mateus 6,6, levar uma vida de intimidade, de oração. Quarto, não amar a tua vida até a morte. Quinta, saber que se Deus te mandou falar, Ele garante o que fala. Sexta, Deus não aceita a espera. Deus só quer que nós obedeçamos e irmos praticar. Ide, disse Jesus, por todo mundo e pregar o Evangelho. Quando alguém diz: Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai, depois eu vou vir e vou dizer: deixa os mortos sepultar os mortos, tu vem e segue-me. Nosso Deus é o Deus de já. E sétima, Deus quer que você mantenha o teu caráter incorruptível. Aí sim, você vai estar sendo uma brasa viva nas mãos do Senhor, uma pedra viva no altar de Deus. E o que hoje nós vemos na sociedade em que vivemos? Os religiosos da nossa época, os religiosos que estão aí em Universal, Cristo Vive, Internacional, Mundial, algumas assembleias que se corromperam, Batistas, Nova Vida, lugares que abandonaram a palavra do Senhor. Estou me referindo a todos os lugares, aos lugares que abandonaram. O que Deus está querendo de nós? Que nós lancemos a pedra poderosa que é a palavra de Deus. Se eles estão dizendo: vem para você prosperar, nós temos que lançar a pedra dizendo: não vem, vai para Jesus para você prosperar. Salmo 1, aquele que está plantado junto a ribeiros de águas vivas, dará o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Amém. Se eles estão lançando os montes da conquista das coisas da terra, nós lançamos a pedra. Mateus 6,33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas da terra, Deus te acrescentará. Se eles estão lançando por aí a campanha nos sentimentos para formar casamentos, nós lançamos a pedra que diz: e tu te apresenta diante do Senhor,
que o Senhor que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6,6. É Deus que separa homem para mulher e separa mulher para homem. Qualquer coisa que se junte fora disso é abominação aos olhos do Senhor. E outra coisa, quem busca casamento não corre atrás de homem. Quem busca casamento não corre atrás de mulher. Quem busca casamento entra para o quarto e vai falar com Deus e deixa Deus marcar o encontro. Tem muita gente lançando um monte de destruição e desgraça na vida dos outros, formando casamento dentro das igrejas. Casamento através do você combina, você tem a ver com ele gosta, ela gosta, assim está dizendo Deus quando o Senhor não está falando. Então, quais são as campinas que vão ficar de pé? Jesus não deixou nenhuma de pé, nenhum monte falso que faria como pedra de tropeço para a nação de Israel. Esses montes estavam na vida dos fariseus, dos saduceus, dos heteus, dos heveus, dos jebuseus. Eles estavam tudo lançando sobre o povo falsas doutrinas. Acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus, que é a falsa doutrina, e estavam levando pessoas para um monte de desgraça, Jesus veio e lançou a palavra e a plenou. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tu não vai ao Pai através de campanha, através de corrente, através de objeto ungido. Tu vai ao Pai através de Jesus. E quem é Jesus? O Verbo, a palavra de Deus. Ele é que nos leva ao Pai. Então nós temos que lançar a pedra que está clamando. Deus está clamando, procurando valentes e corajosos que amem e guardem a sua palavra, para que lancem a sua palavra sobre as falsas heresias dos últimos dias. Os homens arrogantes, prepotentes, vaidosos, que andam com seguranças armados, que andam cobrando para pregar o Evangelho. Se alguém está cobrando para pregar o Evangelho onde você está, é porque ele vai pregar qualquer Evangelho para você, menos o de Jesus. Porque o de Jesus ele não nos mandou cobrar, ele nos mandou dar de graça o que ele nos deu de graça. Mateus 28:20. Ensina-os, disse Jesus, a guardar as palavras que eu vos tenho dado. Jesus não cobrou nada de ninguém. Então nós temos que lançar uma pedra sobre esses falsos evangelhos que aparecem por aí, de falsos Jesus, porque o verdadeiro é só o da Bíblia, que é Espírito, Filho do Deus Altíssimo. Então nós temos que lançar as pedras. Está na hora. Deus quer contar com um povo valente nessa terra para lançar a verdadeira pedra que destrói os montes. Golias não era um monte na frente de Davi? Com uma pedra ele destruiu aquele monte. Golias era um monte de arrogância, um monte de soberbia, um monte de altivez, um monte de orgulho, um monte de vaidade, um monte de prepotência. Davi lançou uma pedra, a pedra chamada em nome do Senhor dos Exércitos. A pedra em nome do Senhor dos Exércitos se chama Jesus. Ele veio em nome do Senhor dos Exércitos. Lança essa pedra sobre o monte que está na tua frente. Amanhã ele vai estar aplainado para você passar por cima dele, como Deus fez o povo passar sobre as muralhas de Jericó. Elas não caíram nem para frente nem para trás, foram soterradas pelo poder da palavra de Deus. E aquele monte de pedra, o povo de Israel passou com os pés por cima dela. Então, minha irmã, meu irmão, qual é o monte que está te assustando? Um monte do desemprego, um monte de um problema na saúde, um monte de uma enfermidade, um monte de companhias que o teu filho tem andado, um monte de angústia por ver o teu parente perecendo. Lance a palavra de Deus sobre esse monte, vai se aplainar e tu vai conquistar a vitória. Glória a Deus. A vitória só pode ser conquistada com a palavra de Deus. Não é com corrente, não é com campanha, não é com dinheiro, não é com oferta especial. Só se conquista a vitória pelo poder da santa palavra de Deus. Se estão te apresentando outro caminho que não seja João 14:6, estão mentindo para você, estão te roubando, estão te enganando, como estão fazendo esses mercenários na televisão aqui no Brasil.
Então, qual é o monte que precisa ser aplainado na tua vida? Monte da incredulidade, esse é um dos piores montes que existe. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé tu não vai ver a glória de Deus. Então sobre o monte da incredulidade tu lança Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Lança essa palavra. Glória a Deus. As coisas vão estar no teu caminho de acordo com o que você lançar na direção delas. Aleluia. Quando você anda no meio do matagal, quem está assistindo essa mensagem no lugar de interior, lugar de fazenda, lugar que tenha qualquer tipo de muito arborizado, quando tu anda no meio de uma floresta, se tu não for com uma faca na mão, com uma foice, você vai se comprometer. Pode ser cortado por plantas, arranhado por espinho, surpreendido por algum bicho, mas geralmente se anda no meio do mato como? Manejando a espada, a foice, manejando o facão, maneja a palavra, como foi dito hoje aqui. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, pega a palavra da verdade e lança sobre os montes. Lança sobre os montes. Montes das falsas conquistas das coisas da terra. Eles não enxergam que lá em Lucas 4, Mateus 4, Satanás ofereceu as coisas da terra para Jesus, as mesmas coisas que eles estão oferecendo na televisão para você. Conquista e glória das coisas da terra. As mesmas coisas Satanás ofereceu para Jesus, e Jesus disse: está escrito, Satanás, e com o que está escrito derrotou o diabo. Lançou a palavra, a pedra, está escrito. O povo está abraçando o que eles estão lançando, estão sendo sucumbidos, sufocados, tumultuados, angustiados pelos montes que estão enriquecendo os bolsos deles, porque não passam do que Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Farão de vocês negócios com palavras fingidas, mercenários, lobos devoradores. Então tu pega a palavra da verdade e lança ela sobre o monte. Qual é o monte que está te afligindo? O que está te angustiando? Lança ela com graça, com glória, com alegria, porque nada fica de pé da mesma maneira que está quando você lança a palavra de Deus sobre ela. Hoje eu estava de joelhos dobrados aqui na igreja antes de começar o culto, e o Espírito Santo falou ao meu espírito: nunca ninguém se levanta do chão depois de dobrar os joelhos na presença desse Deus vivo que é Espírito, e se levantará da mesma maneira que dobrou. Se encheu meu espírito de alegria. Tu nunca vai se levantar do chão da mesma maneira quando você dobrou o joelho, com as mesmas angústias, mesmo problema, porque quando tu dobra o joelho, tu se humilha diante de Deus. Quando tu se levanta, Deus te diz: eu já recebi. Glória a Deus. A vitória daqueles que amam, que guardam, que praticam a palavra de Deus. Lança os teus cuidados diante do Senhor. Lança a tua angústia diante do Senhor. Deixa que Deus tenha a palavra de graça, poderosa para destruir e abater um por um dos montes estranhos que se levantam no nosso caminho. Não é à toa que o Provérbios, o autor escreve assim, no versículo 8, capítulo 8, versículo 17: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Disse Jesus assim, se resumindo todos os mandamentos, e tu terás uma vida de verdadeira prosperidade, mas não de prosperidade carnal, natural, mentirosa, que precise do que tu está na mão para tu receber. Tu terás uma prosperidade de graça, pela graça e com a graça de Deus, se tu confiar na palavra dele. E que essa palavra nos alimente, nos abençoe, nos guarde, nos purifique, nos santifique, e que amanhã, quando você levantar pela manhã, todos os montes já estejam aplanados no teu caminho. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.